Olá, gente querida, meus seguidores. Aqui é a professora Alda Pereira, saindo diretamente da sala de aula e agora aqui na minha sala de estar para bater um papinho com vocês. Peço licença para entrar aí nos seus lares, né, e continuar conversando, mas é que a situação pede que seja um papinho hoje um pouquinho mais descontraído. Como sempre, eu venho trazendo para vocês as inovações das provas de língua portuguesa. Então, ouve só o que eu tenho que dizer a vocês. Como se diz por aí, quem avisa, amigo é. E como eu sou muito amiga de vocês, eu não poderia esconder estes detalhes de forma alguma. Em vídeos anteriores, eu tenho conversado com vocês o seguinte, que a cobrança gramatical está sempre naqueles 3D. Lembram dos 3Ds que eu sempre falo para vocês? Morfológico, sintático, semântico. Estão lembrados? Pois bem, na hora de cobrar sobre o período composto, estes detalhes da semântica, da sintaxe, da morfologia, está sendo evidenciada também. Mas eu vou me deter só em apenas em dois aspectos com relação ao período composto. Antes de mais nada, deixe-me esclarecer para vocês o que é, o período composto que eu tanto falo. O período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. A gente consegue perceber pela quantidade de verbos. Observa só esta oração que eu vou elaborar aqui, que vai aparecer aí na tela do celular de vocês, como por encanto, dizendo assim, apesar das dificuldades que apareceram, consigo estudar português. Então, olha só, apesar das dificuldades, que apareceram, continuo estudando português. Então, vejam só, a oração escrita aqui apresenta dois verbos, apareceram e continuam. Então, se são dois verbos, são duas orações, período composto. Mas isso aqui foi só para ilustrar para vocês, para que vocês pudessem lembrar o que é um período composto. Pois bem, quando eu peço a vocês que estudem este período, é para lembrar, lá nos períodos compostos, existem alguns tipos de oração, a saber, quer que eu diga para vocês novamente? Então, agora é hora das lembranças, é hora de matar as saudades. Olha só, as orações coordenadas, as orações subordinadas, que por sua vez tem mais de um tipo. As orações subordinadas, elas podem ser adverbiais, adjetivas, elas podem ser também substantivas. Vou deixar só nessas três: adverbiais, adjetivas, como eu acabei de falar para vocês, e as coordenadas. Para que vocês se apropriem destas orações, melhor, destas conjunções, vocês têm que conhecê-las, Vale a pena eu insistir dizendo que, assim como quem não quer nada, vão lá e revisem quais são as condições coordenadas, aquelas 5: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Todos esses tipos aí vêm recheados de conjunções que a gente vez ou outra tem que ir lá memorizar, porque a gente esquece. E mesmo que a gente não memorize todas, a gente consegue identificá-las pelo contexto em que elas surgem. Dá para perceber quando duas orações estão dando ideia de oposição, quando elas estão concluindo, quando elas estão explicando ou estão apenas somando informações. Tudo isto porque a gente estuda as conjunções. Quer ver um exemplo aqui? Vou dar aqui um só para vocês. Assistir a muitos vídeos no canal Diferencial. Logo, sou conhecedor de muitas dicas de português. Brincando aqui com vocês, é uma frase longa, só para puxar a brasa aqui para a minha sardinha e para o nosso canal Diferencial. Vou fazer uma frase mais curta, dizendo assim: estudei bastante, mas não aprendi todas as lições. Então, estudar bastante, mas não aprender, a gente tem um conectivo aí, que é o conectivo mas, muito conhecido por vocês, que é a conjunção adversativa, dando o recado que as duas orações aí estão em oposição. Então, quando você identifica a conjunção e você sabe qual é o significado dela,
Então você está dando conta da semântica desta oração. Eu consigo perceber qual é o sentido que está relacionado aí nestas duas orações por causa da conjunção que está aí presente. Então, as orações coordenadas a gente consegue identificá-las do ponto de vista semântico. Vai anotando aí. Um outro tipo de oração, agora não mais coordenadas, subordinadas, as adverbiais. Estas eu acredito que possa dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque são 9 tipos de conjunções adverbiais. E elas recebem este nome, sem dúvida nenhuma, e obviamente, porque elas têm uma relação muito próxima com o advérbio no que diz respeito a sentido. Então, só para lembrar vocês de algumas, não vou citar as 9 não, citar algumas. Causais, condicionais, conformativas, consecutivas, né? Proporcionais, algumas delas. No momento em que vocês vão buscá-las, vocês encontram o quê? Tipos de conjunções em cada uma. Vou escolher, deixe-me ver, uma conjunção causal, aquela que dá a ideia de causa. Eu dizendo assim, visto que tenho muita coisa para estudar, né? Organizarei meus estudos dia a dia. Visto que tenho muita coisa para estudar, organizarei o meu estudo dia a dia. Se fosse perguntar a vocês qual é o conectivo que tem neste período, qual vocês diriam que aparece? Visto que é um conectivo causal. Eu estou apresentando nesta oração a relação de causa. E quem me diz isto é a conjunção, que é insistentemente estudada por mim e estudada por vocês. Então, as conjunções coordenadas, as subordinadas adverbiais, elas dão conta da semântica da oração. Da mesma forma, acontece com as orações adjetivas. Vocês estão lembrados dela? As orações adjetivas são aquelas que têm um conectivo diferente, não é conjunção não. O conectivo das orações adjetivas é pronome relativo. Quer lembrar quais são? Que, cujo, quem, qual, onde, aonde. São estes os pronomes relativos. Basta vocês identificá-los como pronomes relativos numa oração, que aí já vem o clique. Pronome relativo é igual oração adjetiva, né? Tem a mesma função do adjetivo, está ali para especificar, está ali para explicar. Não é que ela seja exatamente um adjetivo, mas ela exerce ali uma função de adjetivo. Então, na hora que eu digo desta forma, é o canal diferencial que apresenta dicas de língua portuguesa, tem muitos seguidores. Então, quando eu digo o canal diferencial que é de língua portuguesa, então esta passagem que é de língua portuguesa está servindo para especificar o canal diferencial. Tudo isto é com um pronomezinho relativo ali, pronome que. Então, sendo assim, esta que é de língua portuguesa tem a função de especificar o termo que vem anteriormente. Isto é um caso de oração adjetiva. Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Qual é a serventia de oração adjetiva? Ela existe para quê mesmo? Ela existe para especificar, restringir ou então explicar o termo anterior. Então tem um significado, né? Se tem significado, tem tudo a ver com a semântica. Olha só o que eu estou revisando para vocês. As orações coordenadas, as subordinadas adverbiais e as orações adjetivas, todas elas desempenham um papel semântico na oração. Registrem aí, papel semântico. Mas já as outras orações, né, que são subordinadas também, são as substantivas, já ouviram falar, não é? Deem toda atenção a estas orações, porque elas, vez ou outra, surgem em provas de diversas bancas. As orações substantivas têm conectivos diferentes, têm conjunções integrantes, duas apenas, que e se, mas são infalíveis estas duas conjunções para denunciar que num período composto, uma oração está dependendo da outra. Deve estar faltando algum termo sintático na primeira oração para que a segunda precise.
Então, na hora em que você identificar uma conjunção como integrante, e tenha muito cuidado em identificá-la, por exemplo, ó, é preciso que você me siga, né? É preciso que você me siga. Dos verbos é siga, no meio da oração o que, a conjunção integrante, ó, ligando as duas orações. E quando vai se querer saber qual é a função daquela conjunção integrante mesmo, né, no período em que ela está inserida, dá uma olhadinha na primeira oração, vê lá se você encontra esses termos sintáticos: sujeito, verbo, complemento, porque estes são os termos que fazem uma oração ser de fato uma oração. Busque lá na oração principal, na primeira, se tem estes elementos: sujeito, verbo e complemento. O que faltar por lá, a segunda oração dá o suporte. Então, quando eu digo é preciso, né, nesta oração é preciso, sujeito não aparece, o verbo aparece, o complemento aparece, mas o sujeito não. Então, o que é que acontece? A segunda oração é que vai servir como tal. Ela vai ter valor de sujeito ali. Então, sendo assim, o que eu quero dizer para vocês é que entre essas duas orações, a dependência não é semântica, que a conjunção integrante não tem um sentido. A relação que existe nas orações substantivas é uma relação sintática. E aí você vai imaginar, mas por que a professora Alda está falando tanto dessas orações assim, e está dando tanta ênfase para as palavras semântica e sintática? Porque muitas questões nas provas de português estão cobrando isso de vocês. Estão se colocando orações, ou melhor, alternativas com orações, e se pede para que vocês digam se aquelas orações desempenham uma função sintática, uma função semântica no período em que elas se encontram. Então, já assim, prevenidos, já preparados, acredito que vocês vão se sair muito bem na hora desta resolução. Eu vou apresentar aqui uma questão em que isto se insere, tá? Eu não vou colocar o nome de uma banca específica, não. Vamos dizer que a banca é do canal Diferencial, né? No caso, eu. Então, eu vou colocar uma questão aqui para que vocês possam fazer uma análise. Fiquem bem atentos a ela. Nós vamos fechar o vídeo com esta questão, né? Logo após eu me despedir de vocês, é claro. E no vídeo seguinte, eu já começo conversando com vocês sobre estas questões. E eu espero que vocês já vão deixando aqui nos comentários, aqui pelo canal, já me dizendo qual foi a alternativa que vocês escolheram, porque eu vou ficar ansiosa para saber. E não vai doer nada, o máximo que eu posso dizer é se está certo ou errado, e vou fazer os comentários aqui mesmo no canal, esclarecendo. Além de escrever no espaço de comentários, eu vou também falar isto em vídeo. Então, uma proposta diferente que me ocorreu agora aqui neste momento, tá? Eu termino o vídeo, eu deixo a questão, não sei antes me despedir de vocês, e aí vocês vão ficar pensando, ouvindo e vendo este vídeo mais uma vez, né? Atentando para os detalhes que eu esclareci aqui, e vamos ver se respondem corretamente? O desafio, então, está lançado. Este desafio é para você, tá? Então, vamos fazer isso? Vocês topam? Pronto, então, trato feito, missão dada é missão cumprida. Eu vou, então, me despedir de vocês agora para deixar a questão aqui em exposição, para que vocês possam responder depois. Então, mais uma vez, a professora Alda Pereira, a professora aqui que vos fala, despede-se dizendo: continue me seguindo, vai deixando os comentários aqui, dando aquele like, né? E ainda mais, confirmando, né, aqui no YouTube que o que acontece neste canal é conteúdo de relevância, tá? Então não basta apenas visualizar, coloca um comentário que a gente precisa de engajamento. Vamos levar os estudos da língua portuguesa para mais longe, muito bem, concurseiros. Beijos para vocês e fica de olho nessa questão que eu vou colocar agora, viu? Até breve!